Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Eu convido você a se colocar em pé na presença de Deus, para nós meditarmos na palavra do Senhor, e daqui a pouco nós vamos estar orando, buscando a presença do nosso grande Deus. Quem tiver a sua Bíblia, por gentileza, vamos abri-la na primeira carta de João. Primeira carta de João, Primeira João 2, 16 e 17. Dois versículos que eu quero meditar com você, na primeira carta de João. Enquanto isso, alguém aceita água? Lá pertinho de Apocalipse, 1 João capítulo 2, verso 16 e 17, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero que você faça a sua oração pedindo a Deus: Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu te glorifico e te exalto por estar aqui. Muito obrigado. Aleluia. Vamos orar. Peça ao Senhor que encha a sua vida do Espírito Santo, que encha os pastores, que encha o diaconato, que encha os músicos, que encha as crianças, que encha os jovens, que encha os adolescentes, que encha os casais, que encha os homens, que encha as mulheres, que esse lugar seja tomado pelo poder, pela unção do Espírito Santo. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos na tua casa nesta manhã. Eu te louvo, te glorifico e te exalto. Senhor, nos abençoe poderosamente nesta manhã. Abra, Senhor, as comportas dos céus e derrame o teu Espírito sobre nós. Encha-nos nesta manhã. Encha, Senhor, os pastores, encha os homens, as mulheres, os casais, encha as crianças, os jovens, adolescentes, encha os músicos, cantores, encha o diaconato, encha cada homem, encha cada mulher, encha cada pessoa do poder e da graça do Espírito Santo, e nos abençoe, Senhor. Nesta manhã eu te peço que o teu nome seja honrado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Nos abençoe poderosamente. Eu te peço, fale conosco, que ao terminarmos esta reunião sejamos edificados, fortalecidos e abençoados. Oh Senhor, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, que da mesma forma o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Podei-vos assentar. Dando um soquinho, abaixa um pouquinho. Glória a Deus, obrigado. Muito bem, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí na carta de João, apóstolo João, no texto que nós lemos. O assunto que eu quero tratar aqui hoje: o mundo passa. Amém? O mundo passa. Esse é o assunto que eu quero tratar hoje aqui com nossos irmãos e com aqueles que nos assistem pela rede social.
Muito bem. Irmãos, na década de 50 e na década de 80, nenhum venezuelano poderia imaginar que em 2023 eles estariam comendo comida do lixo. Nenhum deles poderia imaginar. Nenhum deles poderia imaginar que o seu dinheiro estaria servindo para fazer artesanato. Nenhum venezuelano poderia imaginar que para comprar um frango abatido ele teria que levar uma caixa de dinheiro para poder pagar um frango abatido. Eles não podiam imaginar. Porque na década de 50 e na década de 80, a Venezuela era o quarto país mais rico do mundo. Mais rico do mundo. Era o quarto país mais rico do mundo. Os venezuelanos viajavam, faziam turismo para o mundo inteiro, em especial para a América do Norte. Eles nunca passaria pela cabeça deles que um dia, não muito distante, eles comeriam comida do lixo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo passa. O mundo passa. Aquilo que ninguém poderia imaginar que poderia passar, mas o mundo passa. Cumpriu-se o que nós lemos aqui no versículo 17. O mundo passa. Nabucodonosor, ele nunca podia imaginar, sendo o primeiro império do mundo e o mais rico, porque no sonho do rei, ele sonha com uma estátua, e essa estátua, a cabeça era de ouro, e a cabeça de ouro representava o Império Babilônico. A Babilônia era o primeiro e maior império do mundo em riquezas, porque o ouro representa glória, ouro representa as riquezas. Então Nabucodonosor nunca poderia imaginar que o maior e mais poderoso império do mundo iria desaparecer. Desapareceu a Babilônia. Sabe por quê? Porque o mundo passa. O mundo passa. Saddam Hussein, o Iraque hoje é a antiga Babilônia. Onde estava a Babilônia, está o Iraque hoje. E Saddam Hussein, ele sonhava em dar sequência ao Império Babilônico. No entanto, tem um americano, um empresário americano, ele chegou visitar o Iraque na época da sua pompa. Ele hospedou num dos hotéis que Saddam Hussein estava reconstruindo com as bases que sobraram da antiga Babilônia. Até o jardim suspenso já estava pronto. E ele disse: eu me hospedei no hotel feito por Saddam Hussein com as bases da antiga Babilônia. Saddam Hussein, ele queria transformar o Iraque na antiga Babilônia, com sua pompa e suas riquezas, mas ele não podia imaginar
o que Nabucodonosor fez, invadindo Jerusalém e tirando tudo de Jerusalém e levando para a Babilônia, ele achou que podia fazer isso. Então o erro de Saddam Hussein foi invadir o Kuwait, um pequeno país, mas rico em petróleo, e ele então invade o Kuwait e para tomar e fazer parte do Iraque, para se tornar a Babilônia do século presente. Mas ele não podia imaginar que está escrito na Bíblia: o mundo passa. E quando ele invade o Kuwait clama por ajuda, e os americanos vão ajudar aquele pequeno país. Se você olhar no mapa, é um pequeno país. E os americanos levaram para lá milhões de armamentos, milhares de soldados, e aí intitularam o início da Guerra do Golfo como Tempestade no Deserto. Tempestade no deserto. E aí os iraquianos foram expulsos do Kuwait. Quando eles saem, eles deixam 2.000 poços de petróleo pegando fogo. E aí eles foram perseguidos. E o Iraque foi invadido pelas tropas. Hoje o Iraque, Saddam Hussein passou, ele chegou a construir 175 palácios, e a grande maioria desses palácios tinham torneiras de ouro, vasos de ouro. Em um dos palácios guardava um tesouro de mais de 635 peças em ouro e prata. Por quê? Porque ele queria fazer o mesmo que fez Nabucodonosor. Quando ele invade Jerusalém e leva os tesouros do templo e deposita na Babilônia. Então, as invasões de Saddam Hussein aos países pequenos fez com que ele ajuntassem mais de 635 peças em ouro e em prata. Era o tesouro iraquiano. Mas ele esqueceu que na Bíblia está escrito que o mundo passa. O mundo passa. E hoje o Iraque é um amontoado de escombros. E hoje, cada dia que passa, tem atentados e atentados e atentados no Iraque. O Iraque hoje virou um amontoado de escombros e gente se escondendo de atentado que pode acontecer a qualquer momento. É um povo assustado. Eles não podiam imaginar que toda aquela estrutura de 175 palácios, com toda a sua riqueza, Saddam Hussein tinha uma riqueza de mais de 2 bilhões de dólares. Ele nunca podia imaginar que tudo aquilo iria passar. Mas a Bíblia diz: o mundo passa. O mundo passa. É o que diz a palavra de Deus. O mundo passa. Esse mundo que se opõe contra Deus, o mundo materialista, conforme está escrito lá em 1 João 5,19, aqui mesmo nesse livro, 5,19, olha o que está escrito aí, 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então esse mundo passa conforme a palavra de Deus que nós lemos no texto em questão, 1 João 2,16,
porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. Mundo passa. Aqui ele citou 3 desejos, nesse texto que nós lemos. 3 desejos. Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Concupiscência é uma palavra grega. Quando ela é passada para o nosso português, ela perde um pouco da sua força. Então, concupiscência, se você olhar no Aurélio, diz lá, desejo. Mas quando você olha e você vê o sinônimo no grego, quer dizer desejo incontrolável, desejo fortíssimo. Desejo fortíssimo. Então, concupiscência da carne é um desejo carnal mais forte do que eu, mais forte do que você. Concupiscência dos olhos, um desejo mais forte do que eu e mais forte que você. Soberba da vida, soberba, altivez, orgulho, independência. Soberba da vida, fama, glória, riquezas, honras neste mundo. Então, a palavra de Deus mostra que esses 3 elementos, esses 3 desejos, eles não estão vindo do Pai, mas são pertencentes ao mundo. Olha aqui, verso 17: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Aliás, vamos ler o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de Deus, não vem do Pai, mas vem do mundo. Vem do mundo. E eu quero mostrar para você que aqui está o fracasso e a derrota do ser humano. Quando Deus criou, lá no Gênesis, Deus criou um jardim espetacular, chamado Jardim do Éden, lugar de prazer, de delícias. Adão e Eva tinham tudo ali, mas Satanás, incorporado num dos animais mais lindos do Éden, que é a serpente, ele precisava de chamar atenção, porque coisa feia não chama atenção. O que chama atenção, por que hoje Satanás procura colorir o mais que ele puder as coisas para poder chamar a atenção das pessoas? Ele enfeita daqui, enfeita dali, ele faz isso, ele faz aquilo, para poder fazer o quê? Chamar a atenção. Chamar a atenção. Então, se a serpente, se Lúcifer, se o querubim caído, que perdeu o seu corpo original, ele agora é desprovido de corpo, por isso ele necessita de corpos. Isso é importante você saber. O anjo tem corpo. Eu vejo denominações dizerem assim: a nossa igreja é a igreja do Arcanjo Miguel. E agora nós vamos invocar o Arcanjo Miguel e ele vai descer aqui. Aí quando eles começam a gritar, alguém cai lá atrás, olha lá, tem alguém recebendo o Arcanjo Miguel. Mentira! Mentira! Porque anjo tem corpo.
e um corpo não pode entrar em outro. Por que que Lúcifer, que Satanás e os demônios entram nos corpos humanos? Porque eles perderam a sua casa original. Eles estão agora desprovidos da sua moradia original, que era o seu corpo. Então agora são espíritos. E um espírito precisa de corpo. Ele não consegue, o espírito não consegue se expressar sem corpo. Ele precisa de corpo. Então, quando alguém fala, o anjo Gabriel desceu aqui agora e está naquele corpo, mentira! Aquilo nunca foi anjo Gabriel, aquilo é demônio. Demônio. Aquilo é uma criatura. E o corpo do homem, ele foi preparado para Deus, para a moradia de Deus, para a habitação de Deus, para a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo não é lugar de anjo, porque anjo não pode entrar em nosso corpo, porque ele é criatura e ele tem corpo. Demônios são desprovidos de corpo, ou de corpos, por isso ele precisa de corpos para se expressar. Quero que você guarde bem isto. Então, Deus criou o Éden, o lugar de prazer, de delícia. Aí o anjo caído, desprovido de corpo, ele entra na serpente. E ele começa a dialogar com Eva. Preste atenção agora. Ele começa a dialogar com Eva. E ele apresenta para Eva a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele jardim tinham duas árvores que ficavam no meio do jardim. E Deus ordenou a Adão: de toda árvore comerá, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Deus não proibiu comer da árvore da vida. Porque essas duas árvores, a árvore da vida representava o seu filho, e a árvore do conhecimento do bem e do mal representava Satanás. Então dela você não vai comer, porque o dia que você comer, você morrerá. Então o que o anjo caído disse para Eva? Está lá registrado no Gênesis 3, 6 em diante. Aí ele mostra que a árvore era bonita. Primeira coisa, ele chama a atenção dos seus olhos. Olhe para a árvore e olhe para o seu fruto. Olha que coisa bonita. Árvore, primeiro, boa para se comer. O que despertou ali? Concupiscência da carne. Esses dias eu vim aqui, durante o dia, na hora do almoço, que estava vindo, passei aqui para ver meu filho. Aí quando nós saímos ali fora, que eu já ia embora, mais um cheiro de bife. A vizinha aqui do restaurante estava fazendo uma... Eu falei, meu filho, de onde tem um cheiro de bife, mas tão gostoso que deu vontade de comer. Aquela hora deu vontade de pegar esse bife e estraçalhar. Sabe o que é? Despertou o desejo da carne. Então quando você vê uma coisa bonita para comer, te desperta o desejo de comer. Desperta em nós o desejo de comer. Isso chama concupiscência da carne. Desejo da carne. Olha, Eva, o fruto como ele é bonito para se comer. Despertou em Eva o quê? Desejo da carne. Agora, olhe para o fruto como é que ele é belo. Despertou o quê? Desejo dos olhos.
Mas esse fruto não é só bom para comer, não é só bom para olhar, mas ele também traz conhecimento. E se você comer, você ficará como Deus, você será como Deus, conhecendo bem o mal, o certo e o errado, conhecendo como Deus. Então despertou em Eva o quê? Soberba da vida. Eu quero ser como Deus. Eu quero ser igual a Deus. Despertou em Eva a soberba, o orgulho, a altivez. Eu não quero mais ficar submisso a Deus. Eu quero ser igual a Ele. Aí ela vai, toma do fruto, e como Adão era uma só carne, cai um, cai o outro. Então, marido que está aqui, o que você faz afeta a sua esposa. O que a esposa faz afeta o seu marido. Então pense bem no que você vai fazer, pense bem no que você está fazendo. E você que me assiste pela rede social, o que você faz? Se você tem uma aliança com a sua esposa, se você tem o seu marido, a sua esposa, então o que você fizer afeta ela. O que ela fizer afeta você. Eva come e leva para o marido. Ambos caem. E aí, o que Deus faz? Ele é obrigado a expulsá-los do paraíso. Por quê que Deus teve que expulsá-lo? Porque senão eles iriam comer da árvore da vida. E a árvore da vida, eles nunca mais morreriam fisicamente. Então Deus expulsou e colocou um querubim, a maior classe, um dos anjos mais elevados, a maior classe dos querubins, que são os querubins, anjos, arcanjos, serafins e querubins. A maior classe, ele põe um representante da maior classe dos anjos com espada inflamada, guardando o acesso à árvore da vida para que Adão e Eva não entrasse pelo caminho da árvore da vida e pudesse comer do seu fruto e não tinha mais conserto. Então Deus teve que expulsá-los para consertá-lo mais tarde. E no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele faz a promessa: da mulher nascerá a semente que vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Ali era a promessa de Jesus. Ali era a promessa de Jesus. Logo após a queda, Deus já prometeu o remédio, mas o remédio só poderia fazer efeito se eles não comessem da árvore da vida. Então Deus os proibiu de ter acesso ao caminho, colocando um anjo, um querubim com espada inflamada nas suas mãos para guardar o caminho da árvore da vida. Então, por que os nossos pais caíram? Porque eles deram vazão aos desejos da carne, aos desejos dos olhos e à soberba. E aí ficou todo o tempo do Velho Testamento nesse cai e levanta, até que veio Jesus. Até que veio Jesus. Tentaram matar Jesus quando era criança. Tentaram matá-lo quando ele começou o seu ministério. Mas assim que ele foi batizado por João no Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele e o encheu de poder. E o que o Espírito Santo fez? Transportou Jesus para o deserto, para que ele passasse por esta prova. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Ele passasse pela prova dos desejos da carne, ele passasse pela prova dos desejos dos olhos,
ele passasse pelo desejo da soberba da vida. Então Satanás se apresenta para Jesus 40 dias depois que ele estava jejuando. Satanás se apresenta para Jesus e diz: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Falando em comida para quem está com fome. Está dando para você entender? Quando ele falou em pão, eu acredito que o estômago de Jesus, ele até começou, criou-se o desejo de comer. Era a mesma estratégia usada lá para Adão e Eva, e funcionou. Então vamos ver agora se funciona no segundo representante. Funcionou no primeiro representante da humanidade. Vamos ver se funciona agora no segundo representante, no segundo Adão. Mas quando ele fala, se você é filho de Deus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus vira para ele com o estômago talvez roncando, porque falou em alimento, sendo que ele estava em jejum 40 dias. O estômago dele roncava. Ele disse: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso só desse pão, eu preciso do pão do céu. A palavra de Deus é meu pão. Satanás foge. E ele volta mais tarde. E pega Jesus no deserto e transporta Jesus para dentro de Jerusalém. Transporta Jesus para o centro religioso do mundo. E leva-o para o templo. Mas não para dentro do templo. Mas ele leva para a torre, para o pináculo. Logicamente era dia. Ele leva Jesus para lá. E coloca Jesus lá na torre. Segundo a história, a torre tinha 200 metros. Aí você põe mais quase 100 metros. Porque só a porta do templo era chamada Formosa. Ela tinha 20 metros de largura por 60 de altura, toda em ouro. Por isso era chamado de Porta Formosa. Se você ler Atos, você vai ver. Colocavam um paralítico à Porta Formosa do templo. Então precisava de muitos homens para abrir aquela porta. Então, se você calcula 60 metros de altura de uma porta, naturalmente deveria ter mais uns 100 metros para cima. Então, 100 metros de altura com mais 200 de torre, 300 metros de altura. Isso dá um prédio de mais de 10 andares. Ele leva Jesus lá e fala para ele: olhe lá embaixo. Olhe lá embaixo. Aí Jesus olha aquela altura. Aí ele cita um versículo do capítulo 91 de Salmo, verso 11. Atira-te lá embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ele poderia completar Salmo 91, verso 11. O que Jesus virou para ele e disse? Despertou nele o quê? Concupiscência dos olhos. Eu vou pular lá embaixo, e o pessoal que está passando lá: ué, de onde você veio? Não, eu pulei lá de cima. Rapaz, você é super-homem, você é um super. Mas o que Jesus falou para Satanás? Não tentarás Senhor teu Deus. Satanás desce com ele, leva para o deserto de novo, põe no mesmo lugar onde ele pegou Jesus. E Jesus fica lá em oração. Aí ele se apresenta pela terceira vez para aplicar a soberba da vida.
Satanás leva Jesus num monte alto, e num estalar de dedo aparece um telão com todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí Satanás vira para Jesus e fala: olha, está vendo todos os reinos do mundo? São meus. Está vendo a glória de todos os mundos? São minhas. Mas eu te darei a glória do mundo, eu te darei as honras do mundo, eu te darei as riquezas do mundo, se você prostrado me adorar. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás e só a Ele prestarás culto. E naquela hora Satanás fugiu, porque Jesus resistiu à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Ele não conseguiu destruir o segundo representante da humanidade. Satanás foge. E aí o que acontece com Jesus? Desce os anjos com uma enorme mesa e dá um banquete para Jesus. Está lá escrito. Depois você lê capítulo 4 de São Mateus. Sabe por quê? Porque Jesus venceu o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Não funcionou para Jesus como funcionou com os nossos primeiros pais, ou o primeiro representante da humanidade. Mas não funcionou com o segundo Adão. O primeiro Adão funcionou, o primeiro Adão funcionou, mas com o segundo Adão não funcionou. Preste atenção agora para o que Deus quer nos falar. Por favor. Não funcionou com Jesus. Funcionou com Adão, mas não funcionou com Jesus. O que Satanás está fazendo hoje? Preste atenção nisso agora, por favor. A mesma estratégia usada com Adão e Eva, usada com Jesus, ele está usando com a igreja. E eu vou te mostrar o resultado. O mundo passa. A mesma coisa, a mesma estratégia está sendo usada contra a igreja. E aqui está mostrando nos textos que nós lemos que passam a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, eles passam. Mas o cosmo também passa. O que é o cosmo? O planeta. Está registrado em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 e verso 10. Preste atenção nisso agora. Isso aqui eu faço questão de ler para você. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7 e verso 10. Olha o que está escrito aí. Mas os céus que nós estamos vendo hoje e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro. Tesouro, o que a gente faz? Guarda, para um dia ser usado. E se guardam para quê? Para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, não só vai passar o mundo das concupiscências e o mundo da soberba, mas também o mundo cosmos, o planeta vai passar. Essa terra que nós estamos pisando nela, ela vai passar. Esse céu que nós estamos vendo hoje, ele vai passar. Preste bastante atenção. Como que você identifica um falso profeta? Como você identifica? Como você identifica um aliado de Satã? Quando você abre as suas redes sociais,
A única coisa é raramente alguém está apresentando para você o pão da vida. Mas estão apresentando o que para você? Preste atenção. Você vai prosperar aqui. Você vai ser feliz aqui. Você será bajulado aqui. Você vai conquistar aqui. Pode colocar uma mesa e convidar aquelas pessoas que apontaram você que seria derrotado. Deus vai te honrar aqui e você vai ver, as pessoas vão ver a sua glória. Olha, onde estão os falsos profetas? Eles estão querendo incentivar, estão querendo aguçar o desejo da sua carne, eles querem aguçar o desejo dos seus olhos, eles querem aguçar a soberba da vida em você. Se você fechar os olhos agora e eu falar para você que bife de contrafilé, acebolado. Não, vamos fazer um teste. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Eu estou fritando agora um bife acebolado de contrafilé com 1 centímetro de gordura. Sinta o cheiro. Bem numa frigideira quente. Aí você, puxa vida, que vontade de comer um filé. Não está dando vontade de você agora? Seja sincero para mim. Está com vontade ou não está? Por onde entrou essa vontade? Pelo seu ouvido. Você não está vendo o bife. Mas você imaginou o bife, então o ouvido é a primeira porta de entrada do desejo da carne. Então o que você ouve nas redes sociais desperta em você desejo. Aí você vai fechar os seus ouvidos e vai permanecer com os olhos fechados, abertos. Aí eu vou apresentar para você e vou falar para você, vou mostrar para você o desenho de um belo carro. Vamos pegar aqui um Porsche. Aí, como você não está me ouvindo, você vai fazer leitura labial. Esse Porsche pode ser seu. Aí você já se vê dentro do Porsche. Você já se vê acelerando o Porsche. Sabe por quê? Porque os olhos é a segunda entrada para os desejos, a concupiscência dos olhos. O desejo de ter. A coisa mais difícil é você falar assim, olha, eu vou para o shopping hoje, mas eu não vou gastar 1 centavo. É raro. Você vai sair com no mínimo umas 2 ou 3 ou 4 sacolas. Porque os seus olhos vão bater num vestido que está lá e vai falar, meu Deus, esse vestido em mim fica show. Quanto custa isso? Não, 300, 10 parcelas. Aí você pega o cartão e já pega aquele vestido e já aparece a sacola. Por quê? Seus olhos pularam de desejo por aquele vestido. Eu estava ouvindo ontem, porque eu faço pesquisas antes de trazer para você aqui, eu pesquiso bastante, dentro do possível, antes de ministrar para você aqui. E essa pessoa está nos Estados Unidos, está lá acho que esse está uns 8 anos nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, eu quero apresentar para vocês, quem está vindo aqui para os Estados Unidos hoje, eu estou aqui numa concessionária de automóveis usados. Eu quero apresentar para vocês os carros que você pode comprar,
Os primeiros carros que você pode comprar aqui nos Estados Unidos, irmão, sabe quanto custa uma BMW nos Estados Unidos? Linda. Tem alguém que tem o preço aqui atual aqui no Brasil, uma BMW? Tem alguém? Ideia, pelo menos ideia. 300 mil usada. Vamos transformar isso em dólar? Divide aí por... Hein? 60 mil dólares. 6 vezes 5, 30, é isso mesmo. Aqui, uma BMW, carro de luxo, custa 300 mil reais ou 60 mil dólares. Você sabe quanto custa lá nos Estados Unidos? 4.099. 4 mil dólares. Às vezes até 3.990. 4 mil dólares. 4 vezes 5, 20. 20 mil reais. Um carro popular aqui no Brasil está mais de 50, 60. Então, o cara vê uma BMW, vou levar. Aí o cara fala, opa, não faz isso, porque BMW... E esses carros que eu estou mostrando para vocês aqui de luxo é só para ricão. Eles compram esse carro, usa 2 anos e vende barato aqui para o brasileiro chegar aqui e comprar. Então vamos lá. Como é que você avalia? Como é que você... Eu vi um especialista em economia falar o que você pode ter. Então, por exemplo, se você tem uma base de 300 mil, você só pode ter um carro de 20% dos 3 mil que você tem. Dos 300 mil que você tem. Então, se a pessoa tem 300 mil de patrimônio, ele pode ter um carro até 60 mil, que é 20%. Não é isso? Aí o cara chega lá, bate os olhos de uma BMW, vê o preço aqui no Brasil, não, vou ter aqui, hein? Aí chega lá, ele não suporta manter aquele carro, porque é só carro para milionário, só carro para rico. Então, segundo o especialista, o carro que você pode ter é de acordo com o patrimônio que você tem, no máximo 20%. Aí eu vejo o cara ganhando 3, 4 salário mínimo, vai lá, compra um carro de 200 mil. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ele tem que voltar para o Fusquinha. Não é pior uma pessoa comprar um carro de 300 mil depois descer para o Fusquinha? O que você acha melhor? Comprar um de 300 mil para exibir, o de 300 mil? Ou comprar o Fusquinha e depois passando para a Brasilinha, depois passando para um Fordzinho, depois passando e devagarzinho, até chegar onde você quer. Mas o que acontece? Os olhos se enche de desejo e aí a pessoa vai mais além do que pode. Aí eu vou mostrar para você o que gera. Aí esses profetas, esses representantes de Satanás, ele chega, você está lá, entra no Face, aí de repente, para. Opa, Deus mandou uma palavra para você agora. Está chegando aí uma mala de dinheiro para você. Olha, Satanás, mentiroso, você está querendo aguçar o meu desejo? Você está querendo aflorar a minha soberba? Você está querendo aflorar o desejo dos meus olhos? Você está querendo aflorar o desejo da minha carne? Então, olha, vai para lá, vai pulando. E está cheio de falsos profetas nas redes sociais e nos púlpitos, prometendo e aguçando a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Deus vai te honrar aqui. Onde está escrito que Deus vai te honrar aqui nessa terra? E o que é honra para essas pessoas? Respeito.
O que é honra? Honra é respeito. Agora, o respeito não se dá pelo bem que a pessoa possui, e sim pelo caráter. O que adianta um milionário ser mau caráter? Eu não o conheci, mas sei das suas empresas, não vou dizer o nome, um dos homens mais ricos de Juiz de Fora, dono de uma empresa muito grande e forte, não vou nem dizer o ramo, mas é mau pagador. Que respeito que ele tem dos seus fornecedores, porque a pessoa tem que ir lá 20, 30, 40, 50 vezes para cobrar uma fatura. Então o respeito, ele não vem pelo número de bens que a pessoa tem ou posição social, mas o respeito vem através do caráter da pessoa. E Satanás confunde isso. E alguns chegam a dizer: se você não tem bens, se você não tem isso, não tem aquilo, Deus não está com você. Satanás, mentiroso! Satanás, mentiroso! E eu quero dizer para esses falsos profetas que estão me assistindo: você é mentiroso quando você aguça o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida nas pessoas que estão te ouvindo. Você é falso e um aliado de Satanás. Pode deixar isso. A Bíblia diz que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Vamos ver o que isso provoca na vida do cristão? 1 Coríntios 15, 19. Eu vou mostrar para você. Olha o que isso produz quando cria-se uma expectativa nas pessoas de ser bilionário nessa terra, de ser famoso nessa terra, de ser respeitado nessa terra pelos bens que possui, não pelo caráter, mas pelo bem material que ele possui. E o mundo material ele vai desfazer, a concupiscência vai desfazer, a soberba vai desfazer, porque o mundo passa com todas as suas concupiscências e com sua soberba. Olha lá, olha o que está escrito lá: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Escreva isso que eu estou falando para vocês aqui. Escreva isso que está lá escrito em 2 Coríntios. Em 1 Coríntios 15, 19. Guarde bem esse texto. As pessoas estão transmitindo para você esperar de Cristo só nessa vida. É aqui que você vai ser feliz. É aqui que você vai ganhar. É aqui que você será respeitado. É aqui que você vai prosperar. É aqui que você... Inclusive tem um pregador que ele chegou a dizer assim: olha, pega essa sua lata velha de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil. Lata velha está se referindo ao carro. Está lá na rede social, pode procurar lá e você vai ver. O cara está lá: pega essa lata velha de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, de 600 mil e traz aqui no altar, coloca ali no altar de Deus. E pastor fulano de tal, você já está aí, você procura o pastor lá que já está com o formulário lá para você preencher e entregar essa lata velha de 500 mil, de 600 mil, e você coloca a mão sobre o chifre de ouro que está ali, o chifre do poder. Você entrega essa lata velha, esse é o carro velho, e você coloca a mão no chifre, passa lá no pastor fulano de tal que está com o formulário preenchido, e você entrega essa lata velha e põe a mão no chifre, e sabe o que Deus vai te dar? Uma Lamborghini. Despertou o quê? O que despertou? Desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. Aí a pessoa faz. Aí, o que acontece com ele? Ele se torna o mais miserável de todos os homens. Sabe por quê?
Porque ele está contando, Jesus não está nisso não. Quem está nisso é o falso profeta e o espírito do anticristo. Mas as pessoas foram despertadas no seu desejo dos olhos, na sua concupiscência da carne e na soberba. Um dia um cara, uma casinha simples, pequena, uma garagem, uma janela na frente, telhado, duas águas é isso aqui, e do lado uma garagem. Para ele sair com o carro dele, precisa que alguém, pode vir. Aí quando vê, brota aquela frente, só a frente é mais alto do que eu. Aí ele vem saindo, olhando para não esbarrar em nada. Aí o título do vídeo diz assim: a casa fica para depois. Quando sai da garagem, sai um carro maior do que a casa. Então ele gasta mais com o carro do que com a casa. Ele gasta mais com o carro do que com a família. Haja dinheiro para manter aquele monstro na garagem, para dar uma voltinha. Meu pai, quando a gente era criança, ele se habilitou a comprar um carro. Nós só tínhamos cavalo até essa época. E cavalo de raça, não sei qual a raça. Lembro do gaúcho, velho gaúcho, que já estava mais com o pé na cova do que na terra. Lembro da rolinha, pelo vermelho, gaúcho branco com pintas pretinhas. Lembro da rolinha vermelhinha, empacadora. Quando empacava na rua, os carros tudo fugiam, porque ela ia afastando com a prancha, com a carroça, e os carros saíam do caminho para não amassar os seus carros. E o meu pai, eu lembro que ele ficava irado, nervoso. Que empacou, meu filho, quem sabe que trabalhou em roça e morou, o empacou não sai do lugar não, ele vai dando ré. E se bater, meu filho, vem coice, pula com as ré de tudo, pula e já dando coice. Lembro da rolinha, lembro da baiana. Baiana não podia tomar choque. Lembro da boneca, que levei uma mordida na costela. Meu pai se habilita a comprar um carro, e ele compra um Ford 29 preto, de 8 cilindros. Para quem sabe ver, são 8 bocas. Aí meu primo, que faleceu, que agora faleceu, ele queria ensinar a gente a dirigir. Aí não tinha dinheiro, ia lá, comprava 5 litros de gasolina, um galão de 5 litros. Aí punha, era dar uma volta lá embaixo e voltar. Andava 3, 4 quilômetros e voltava rápido, porque os 5 litros não ia dar. Cada acelerada, meio litro. E a gente entrava, todo moleque naquele Ford. Entrava naquele Ford e andava. Quantas vezes ele parou no meio da rua para poder ter que comprar gasolina para poder chegar em casa. Então, às vezes, os olhos, o desejo dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida nos coloca em maus lençóis. O dinheiro que era para comprar carne, comprava gasolina, para dar só uma voltinha. Um dia nós tentamos muito, pai, tentar no bom sentido. Não, pai, vamos dar uma voltinha ali. Nosso primo não está aí, que ele sabe dirigir, mas vamos lá. Aí ficou o meu irmão do lado, eu atrás, e outros irmãos, tudo pequenininho, e a gente lá. Aí vai, pai, acelera, freio, pisa no freio, acelera, pisa no freio. Aí o carro foi pela avenida, dando golpe, e a gasolina acaba. Não dá nem para voltar para casa. Sabe por quê? O desejo dos olhos
O desejo da carne, a soberba da vida, nos coloca em maus lençóis. É isso que Satanás quer colocar você. Não, você pode comprar, que Deus vai te honrar, o dinheiro vai chegar. Olha, já estou vendo aqui uma mala de dinheiro chegando na sua casa. Mentiroso! Mentiroso! Não caia nessa dos falsos profetas, porque eles estão usando a mesma estratégia que o próprio Lúcifer usou com Adão e usou com Jesus, mas agora estão usando com a igreja. E muitos estão caindo. É por isso que muitos cristãos estão frustrados, muitos cristãos estão decepcionados com a fé, porque não é a fé, é o despertar do desejo dos olhos, da soberba da vida e da carne. Porque deram ouvido a esses falsos profetas e mentirosos. É muito fácil você identificar um falso profeta. Facílimo. É só você ouvi-lo falar que ele está despertando seus desejos no olho, nos olhos, na carne. E a soberba, você já sabe, pode desligar que é espírito do anticristo. E ele já pegou muita gente. Já pegou muita gente. E tá cada dia mais pegando pessoas. Funcionou com Adão, mas não funcionou com Jesus, e hoje está funcionando com a igreja, lamentavelmente. Lamentavelmente está funcionando. Porque muitos estão caindo, tem muitos cristãos frustrados. Muitos cristãos que abandonaram as suas congregações. Porque deram ouvido a esses falsos profetas. E hoje estão frustrados, decepcionados, caídos. Porque deram ouvido a esses falsos profetas que despertaram nele um desejo que será destruído. Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está dizendo, não é do Pai, mas do mundo. Despertou desejo em você, não está vindo de Deus. Olha que facilidade que se tem de discernir um falso profeta. É preferível você comprar um jornal que tem o horóscopo do dia, porque o mesmo horóscopo que vai dizer para você o que vai acontecer naquele dia é o que vai dizer os falsos profetas que vão despertar o seu desejo dos olhos, a sua soberba e o desejo da sua carne. São os mesmos. São os mesmos. Você pode comparar o horóscopo com o que esses profetas estão dizendo. Mesma coisa. Mesma coisa. O que eles estão dizendo, o horóscopo vai dizer para você. Agora, esse mundo passa. Esse mundo passa. Com todos os seus desejos e suas concupiscências. Mas tem aqui, na última parte do versículo, tem um mundo que permanece. Olha aqui, né? Verso 17. Mas, parte B, mas aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Permanece. Então tem um mundo que permanece. Tem um mundo que permanece. Tem um mundo que permanece. E qual é esse mundo que permanece? Aquele que faz a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, em João 14:2, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam juntos, minha glória. Aleluia, aleluia, aleluia.
Esse é o mundo que não passa, é a casa de Deus, é a morada que Jesus foi preparar para o seu povo. Essa nunca vai passar. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Do 1 ao 4, esse é o mundo que não passa, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse é o mundo que não perece, esse é o mundo que não acaba, esse é o mundo que não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Aleluia! Deus está preparando lugar para nós que nunca vai passar, que nunca vai acabar. Aleluia! Apocalipse capítulo 21, do 5 ao 8, vamos ver o que diz aí. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais: está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto hebraico. Ômega, última palavra do alfabeto hebraico. Quer dizer que Deus, Ele é o primeiro e Ele é o último. O princípio e o fim. Ele é o começo e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Até o 8. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então está aí, um mundo que não perece, um mundo que não passa. Deus está preparando um novo céu e uma nova terra que nunca passará, que ficará para sempre. E eu encerro: qual é o mundo que nós estamos buscando? Qual é o mundo que você está buscando? É o mundo que perece? É o mundo que passa? Ou o mundo que permanece? O mundo que permanece não tem lugar para desejo dos olhos, para desejo da carne e para soberba. Não tem lugar para ele. Esse é do mundo. Isso vem do mundo. Isso vem do diabo. E eu quero dizer uma coisa para você. Dos 5 sentidos que nos comunicam com o mundo, tem 3 que está sendo mais usado. É o sentido dos olhos, o sentido do ouvir e o sentido de sentir o cheiro, que é o olfato. Então, pelo cheiro, Satanás está usando mais esses 3. Os outros, tato e sabor, já é um pouco usado. Mas os que estão mais sendo aguçados é visão, audição e olfato. Já pode observar isso aí. Quando alguém vai utilizar uma bebida alcoólica
qual é o primeiro ato dele? Alguém lembra? Dá licença, tá, irmão? Dá licença. Qual é o primeiro ato que ele faz? Antes de ingerir a bebida. Aí, ó. Você tá já sabendo. Primeira coisa que ele faz é cheirar. Antes de beber. Então, o olfato está sendo usado. Quando as pessoas usam substâncias entorpecentes, por onde que elas entram? Pelo nariz, pelo olfato. Tem pessoas que o nariz dele já está todo cortado, todo inferida de tanto cheirar porcaria. Outros já não tem mais sabor na boca, não sente mais sabor de nada. E outros não sente cheiro de coisa boa, não sente mais nada. Pode fritar qualquer coisa que ele não sente cheiro de mais nada. Não tem mais olfato, porque a droga, a substância nociva já destruiu todo o seu olfato, todo o seu sabor. Porque ele transformou as suas narinas em objetos de ingestão de entorpecente. As narinas que foram criadas com a função de arejar os seus pulmões e o seu sangue, foram transformadas em chaminé e foi transformada em ingestão de substâncias destrutivas. Então as suas narinas já estão destruídas. O seu sabor, a sua gustação já está destruído. Porque Satanás destruiu tudo. Então, queridos irmãos, eu já encerro. Encerro com duas perguntas. Em qual mundo você está vivendo? Um mundo que vai ser destruído, porque despertou em você desejo, e você está buscando esse desejo, custe o que custar. E se for preciso, você muda até de país, para atingir seus objetivos. Então eu quero dizer para você, você vai cair ali. Você vai ficar frustrado. Porque esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é nos engrandecer lá, porque lá a traça não corrói, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, mas lá nós vamos estar andando em ruas de ouro, muros feitos de cristal. Lá no mar de vidro vai brotar um cristal, lançando das suas facetas o brilho que será a coisa mais extraordinária. E lá lá não vai ter hospital, lá não terá cadeia, lá não terá cemitério, lá não terá velório, lá não terá acidentes, lá não terá sepultamento, lá só haverá vida, 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 alegria, 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 paz, 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 eternidade, 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 contemplando aquele que vive para sempre, o Deus Todo-Poderoso, de eternidade a eternidade, santo, 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 aleluia, aleluia. Qual é o mundo que você está buscando? O mundo desses profetinhas, aliados de Satã, nas redes sociais e nos púlpitos? Ou você está buscando o verdadeiro mundo que não acaba, que não passa? Um único mundo, o único mundo que não passará é aquele que Deus está nos inserindo nele. Um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Amém. Fiquemos em pé, por favor. Eu quero me dirigir em primeiro lugar para aqueles que estão me assistindo na rede social. Você que me assiste aí na rede social,
qual é o mundo que você está inserido nele? Um mundo que passa ou um mundo que permanece? Se você está no mundo que passa, os seus desejos dos olhos, os desejos da sua carne e a soberba da vida está aflorando em você. Mas se você está buscando o mundo que não passa, o mundo que não perece, é porque você está fazendo a vontade de Deus. Porque quem faz a vontade de Deus não passa, mas viverá eternamente. Que Deus abençoe. Tome a decisão, você que está aí na sua casa. Agora, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. E aqui no auditório, feche os seus olhos, por favor. Pastor, E eu fico ouvindo esse pessoal e eu falo assim, puxa vida, aquela pessoa ficou rica lá da noite para o dia e não acontece comigo. Não está acontecendo porque Deus te ama. Por isso que não aconteceu com você, porque Deus te ama, você está sendo enganada. Paulo fala assim, ó, se nós tivermos o que comer e vestir, estejamos contentes. Porque depois nós vamos ser fartos, nós vamos ter tanta fartura, nós vamos ficar só vivendo, nossos lábios, ele vai encostar na orelha direto, você vai passar perto do irmão lá e está lá assim, rindo. Você não vai ver ninguém lá, assentado no chão, o que foi, irmão? Eu estou meio chateado, estou triste hoje, estou meio para baixo, minha autoestima está lá embaixo. Você não vai encontrar isso no meio do caminho. Você só vai encontrar gente feliz, gente vivendo. Sabe por quê? Porque o que Deus está preparando para nós, nem olho viu, nem coração ouviu, nem ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O olho não viu, o ouvido não viu, e nem subiu ao coração do homem. Então pode preparar, porque vem coisa muito grande para nós, não aqui nessa terra, mas lá onde o Senhor foi preparar lugar. Amém? Agradeça a Deus pela sua comida, agradeça, nem que seja um ovo com arroz, agradeça ao Senhor, porque lá depois Ele vai nos servir banquetes e banquetes e banquetes. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém.